Então, o Diego vai falar e daqui a pouco o pastor Carlão vai ministrar a palavra da noite. Amém? Amém. Boa noite, irmãos. Primeiramente, sejam muito bem-vindos. Me chamo Diego Correia. Eu sou aqui, caminho com a igreja já há 5 anos. E antes de falar, o que o Espírito Santo me direcionou, eu quero ler uma passagem que está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Eu vou ler do versículo 12 até o 22. Então vamos lá, fala assim a palavra do Senhor. Irmãos, pedimos a vocês que respeitem aqueles que trabalham entre vocês, isto é, aqueles que foram escolhidos pelo Senhor para guiá-los e ensiná-los. Tratem essas pessoas com o maior respeito e amor por causa do trabalho que fazem, e vivam em paz uns com os outros. Pedimos a vocês, irmãos, que aconselhem com firmeza os preguiçosos, deem coragem aos tímidos, ajudem os fracos na fé e tenham paciência com todos. Tomem cuidado para que ninguém pague o mal com o mal. Pelo contrário, procurem em todas as ocasiões fazer o bem uns aos outros e também aos que não são irmãos na fé. Sejam sempre alegres, orem sempre e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês por estarem unidos com Cristo Jesus. Não atrapalhem a ação do Espírito Santo. Não desprezem as profecias. Examinem tudo, fiquem com o que é bom e evitem todo tipo de mal. Só até aqui. E aí, irmãos, o que eu quero dizer com isso? Por que eu trouxe essa palavra? Semana passada, minha esposa, ela veio a primeira vez ao púlpito. E antes de ela vir trazer uma palavra, por experiência própria, outras vezes que eu vim ao púlpito, você passa a ser alvo do inferno. Sempre que a gente está trabalhando pelo reino, você deixa de ser uma ovelha. Por que uma ovelha? Porque a ovelha, ela tem a sensibilidade de ouvir a voz do pastor. Ela é uma dos poucos animais que tem uma péssima visão, mas ela tem uma audição muito boa. E ela reconhece a voz do pastor. E todos nós aqui que caminhamos, seguimos a liderança do pastor, do apóstolo Jorge e da pastora Daniele. E nós temos que ter essa sensibilidade. E aí eu falei para minha esposa, se prepara porque vai começar. Você está saindo de uma condição de ovelha e está passando a ser alvo do inferno. Porque vir aqui trazer uma palavra é relativamente simples. Porque aqueles que vivem um caminho com o Senhor e passam a olhar com sensibilidade, com atenção, nós começamos a perceber que o Espírito Santo ele ministra o tempo todo à nossa volta e na nossa vida. Coisas pequenas que talvez passassem desapercebido, a gente começa a entender que, o Espírito Santo está conosco o tempo todo. E dito e feito, ela começou a receber vários ataques. E eu também, porque nós somos uma só carne. Nós caminhamos juntos. E aí, eu já sabia que eu ia trazer essa palavra aqui há 3 semanas atrás. E aí o inferno começou a se movimentar também. E aí, irmãos, hoje eu trabalho como motorista de aplicativo Uber. E aí hoje a minha maior ferramenta de trabalho é o carro. E aí semana passada eu tive um gasto, violento com o carro. No início do ano eu gastei quase R$8.000 com o carro. Semana passada eu gastei mais R$4.000 com o carro. Mas tá tudo bem, tá no controle do Senhor. E aí, ontem eu fui buscar o carro, antes de ontem eu fui buscar o carro, ficou pronto. E aí eu falei, saí feliz. Falei, agora... E era na parte do motor, que é sempre uma preocupação a mais. E aí eu saí, comecei a trabalhar, e em meia hora o carro deu problema de novo. Aí eu, meu Deus do céu, é muita luta. Aí eu liguei pro mecânico, que graças a Deus ontem ele estava trabalhando, e fui lá. E aí ele falou assim, pode ser um negocinho pequeno, mas pode ser algo, que é preocupante. E aí seria pelo menos de R$2.000 a R$3.000 a mais. E aí, aquela vontade de se desesperar, ela é grande, porque nós somos carnais também. E aí a preocupação, será que eu vou ter condição de pagar? Eu falei, não, tá tudo certo. Tá na mão do Senhor. Agradeci,
deixei o carro. E aí, numa condição normal, a gente ficaria preocupado. Poxa, como é que eu vou trabalhar? Só que eu não tinha do que reclamar, porque a minha mãe, na terça-feira, operou catarata e ela ia ficar em casa. E o carro dela ia estar à disposição. Então, o problema já está resolvido. Sem trabalhar eu não vou ficar. Certo? E aí, eu só agradeci. Cheguei em casa, orei com a minha esposa e falei, cara, tá na mão do Senhor. Né? E aí, trabalhei hoje. Aí hoje me senti um negócio para ir voltar para casa mais cedo. Fui para casa. E aí estávamos lá lendo a palavra, fazendo o nosso devocional. E aí o mecânico liga. Aí já dá aquele frio, né? Falei, pelo amor de Deus. Já tá ligando. Aí ele falou assim, você mora onde? Eu falei, moro na Praça do Carmo. Então eu vou passar aí com o carro. Eu falei, pelo amor de Deus, meu Deus do céu. Né? Aquela preocupação que é normal. Aí eu olhei para Juliana e falei, cara, não, quer saber? Tá na mão do Senhor. Aí o mecânico chegou, eu desci, e aí entrei no carro. Eu falei, fala, meu garoto, quais são as notícias? Ele, cara, o carro tá normal, não vou precisar fazer nada. E aí o que eu quero que você faça? Que você vá dirigindo, me deixe lá na loja, na oficina, né? E se for o caso, se apresentar problema, você me liga. Falei, tá bom. Aí, né, fui andando, fui conduzindo. Chegamos lá, não apresentou nenhum problema, né? E aí eu falei assim, não, show de bola. Mas quanto que vai ficar essa... Né? Porque ele passou o dia mexendo no meu carro. E aí ele falou, não. Cara, tá por conta, tá tudo certo. Aí eu falei, meu Deus do céu. Por que isso, irmãos? É viver pelo Espírito. É acreditar e confiar. Porque tantas vezes que eu reclamava de coisas pequenas, sabe? Mas quando você passa a confiar, cara, é simples. Porque a palavra ela diz assim, né? Eu peguei aqui um estudo, fala assim, o texto não diz para agradecer por tudo. Cara, porque seria loucura. Imagina, né? Eu passei por uma situação alguns anos atrás que minha mãe descobriu um câncer de mama. E aí, poxa, eu vou agradecer por um câncer? Não, lógico que não. Mas o estudo que eu fiz com a minha esposa fala assim, mas para agradecer em tudo, não por tudo, mas em tudo, há uma sutil diferença. Porque tudo que acontece, seja pela vontade do Pai ou não, o nosso Pai vai retirar o melhor daquilo. Então que nós possamos estar sensíveis às coisas, que nós possamos olhar pela ótica do Espírito Santo. Porque, por mais que as coisas difíceis possam acontecer, e elas vão acontecer, Jesus foi crucificado, irmãos. Jesus não teve uma vida tranquila, então por que vai ser tranquilo para a gente? Para nós sermos aprovados pelo Senhor, nós vamos ser provados, e vai ser o tempo todo. Quando nós pedimos, Pai, me dê sabedoria, tu acha que Ele vai estalar o dedo assim, agora você é mais sábio? Não. Ele vai te dar situações para que você possa mostrar para Ele que você se tornou uma pessoa mais sábia. Então que nós possamos nos tornar mais sensíveis ao Espírito de Deus. Que nós consigamos ter também discernimento. Porque muitas das vezes, cara, o inferno ele é especialista em fingir que é do Espírito Santo. O diabo conhece a palavra do Senhor muito mais do que qualquer pessoa que vocês possam imaginar. Mas do lado do Espírito Santo, quando você pede discernimento, o Espírito te concede esse discernimento. Mas você tem que buscar, você tem que orar, tem que jejuar, tem que ler a palavra, porque a palavra é o que vai te dar a condição de discernir. Quando você é um filho fiel, você vai ser capaz de olhar para uma situação e falar, em nome do Senhor. A palavra me garante isso. Não é nenhuma boca humana, não é a minha carne, mas é a palavra do Senhor. Porque a palavra diz que eu não sou homem para que minta, e nem filho do homem. Então, irmãos, debaixo desse espírito, eu peço para vocês que se coloquem de pé. Por favor, se coloquem de pé, irmãos. Glória! Glória a Jesus! Nós sabemos que hoje nós poderemos estar em qualquer lugar. Está chovendo, está frio,
mas vocês conscientemente escolheram estar aqui hoje. Vocês sacrificaram alguma coisa para estar aqui hoje. E eu tenho a convicção, eu tenho a fé, que não é por um acaso que nós estamos aqui. Porque a palavra diz que onde há 2 ou mais reunidos em nome dele, ele estará presente. Então, irmãos, debaixo desse espírito eu peço, eu clamo a vocês que aproveitem cada momento na presença do Senhor, porque ele já está aqui. Ele já está aqui olhando por cada petição que vocês trouxerem diante do altar dele. E eu tenho a convicção que ele vai fazer tudo o que vocês pedirem, mas saibam pedir. Porque o nosso Pai, ele vai conceder aquilo que vocês pedirem debaixo da palavra dele. Porque o nosso coração ele é enganoso. Então tenham a fé. Tenham a fé e a convicção que tudo tem um propósito. Tudo está debaixo dos olhos do Senhor. Obrigado, irmãos. Eu amo a vida de cada um de vocês. É isso. Nosso Deus e Pai, nós queremos glorificar nessa noite. Pai, eu quero te apresentar cada família que representada. Pai, cada um de nós possa estar, Pai, consciente de tudo aquilo que vai ser dito, falado, proferido nesse lugar. Pai, que a palavra da noite seja uma palavra cirúrgica, Pai, que dê a continuidade. Voltemos ao início, voltemos ao princípio, onde tudo era simples, onde tudo era belo. Leva-nos de volta ao primeiro amor, leva-nos de volta ao primeiro amor. Leva-nos de volta ao primeiro amor. E tudo contigo. Leva-nos de volta ao primeiro amor. Leva-nos de volta ao primeiro amor. Leva-nos de volta ao primeiro amor. De volta ao primeiro amor, leva-nos de volta ao primeiro amor, leva-nos de volta ao primeiro amor. Leva-nos de volta
volta ao primeiro amor. Leva-nos de volta ao primeiro amor. Leva-nos de volta ao primeiro amor. Nós iremos, se nós iremos contigo. Amado amigo, retornaremos ao lugar a qual pertencemos. Se nós iremos contigo, amado amigo, retornaremos ao lugar a qual pertencemos. Se nós iremos contigo, amado amigo, retornaremos ao lugar a qual pertencemos. Leva-nos de volta ao primeiro amor. 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 Nós iremos, se nós iremos contigo, amado amigo, retornaremos ao lugar a qual pertencemos. Se nós iremos contigo, amado amigo, retornaremos ao lugar a qual pertencemos. Leva-nos de volta ao primeiro amor. Leva-nos de volta ao primeiro amor. Leva-nos de volta ao primeiro amor. Onde tudo foi feito. Leva-nos de volta ao primeiro amor. Leva-nos de volta ao primeiro amor. Leva-nos de volta ao primeiro amor. Se nós iremos contigo, amado amigo, retornaremos ao lugar a qual pertencemos. Se nós iremos contigo, amado amigo, retornaremos ao lugar a qual nosso lugar é contigo, o lugar do encontro, o lugar da comunhão. Nós iremos contigo, nosso amado amigo, amado amigo, amado Aleluia. Leva-nos de volta ao primeiro amor. Leva-nos de volta ao primeiro amor. Leva-nos, Senhor, Senhor. Leva-nos, leva-nos. Leva-nos de volta ao primeiro amor. Leva-nos de volta ao primeiro amor. Leva-nos de volta ao primeiro amor. Vamos lá, vamos juntos, leva-nos, leva-nos, leva-nos. Leva-nos de volta ao primeiro amor. Leva-nos de volta ao primeiro amor. Leva-nos de volta ao primeiro amor.
espere a música começar. Aproveite a presença do Espírito Santo, engrandeça o nome dele, glorifique o nome dele. Senhor, estamos aqui, Pai. Estamos aqui, Senhor. Pensa em nós. Pensa em tudo que vai ser feito aqui nesse lugar, Pai. Meu coração eu entreguei a ti. E percebi que és tudo que procurei. Por isso estou aqui correndo, eu te correndo, sem contar. Não sei o mal a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Eu vim correndo te encontrar. Você o mal a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Por isso estou aqui, eu vim correndo te encontrar. E você igual a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Eu vim correndo te encontrar. Você igual a te dizer. Você precisa. Levante suas mãos e cante. Meu coração.
voz me sai um belo dia pra mim. Meu coração até que destruiu. Se um dia for a glória ainda de mim, que essa ânsia pelo fogo não se consumiu. Meu coração até que destruiu. Meu coração até que destruiu. Se um dia for a glória, um dia for a glória ainda de mim. Vamos, vamos, diga, diga. Diga que ele é santo. Diga que ele é santo. Já pisou nos cantos santos em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus, o teu amor. De um pai e um irmão, pai e leão, nasce um povo, tem um outro, violentamente, persegue e abraça, se conforme, pequeno teu amor é fogo. Como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar pelas crianças, vocês estarem hoje? Vamos orar pelas crianças, trazer o cultinho delas. Tem mais? Vamos orar? Levanta as mãos para cá, vamos abençoar as crianças. Nosso Deus e Pai, nós queremos te glorificar. Pai, nós queremos te pedir que o Senhor venha derramar a tua graça, a tua glória sobre as nossas crianças. Aleluia. Nós não vemos elas só como crianças, nós vemos como a próxima geração. Então nós vemos profetas, nós vemos pastoras, evangelistas, mestres, missionários da tua casa. Então que o Senhor venha, Pai amado, fortalecer as tuas crianças, Pai, e venha dar a capacidade dos pais de criar essas meninas no caminho do Senhor, Pai. Obrigado, Senhor, pela vida de cada uma delas, Pai. Que o Senhor possa fortalecê-las e que elas possam, Pai amado,
andar segundo aquilo que o Senhor já preparou para que ela andasse antes da fundação do mundo. Essa oração que nós fazemos nessa noite pelas nossas crianças, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos fazer um ofertório, irmãos, para a gente passar logo para o pastor que vai ministrar a palavra. Tem um QR Code que vai estar ali na tela, na sua cadeira também tem. Se você puder fazer, faça com amor, com carinho. Se você não puder fazer, não fique preocupado. Tá? Isso é algo espontâneo, é algo voluntário. Entendeu? Tem que ser com o coração aberto. Então, se você puder fazer, faça uma oferta. Se você dizima nessa casa, você dizime. Mas faça isso com amor. Com amor e carinho. Nós vamos esperar as pessoas fazerem para a gente orar pelas ofertas, pela sua vida financeira. Para que o Senhor venha derramar aqueles que são CLT, os que são carteira CLT, aqueles que são CNPJ, aqueles que são vendedores, aqueles que trabalham por comissão. O Senhor multiplica, irmãos. Ele multiplica. Tem uma menina com envelope aqui. Se você quiser fazer, você só levantar as mãos, ela vai até você. Irmão, sábado é o nosso batismo, tá, irmão? Se tiver alguém aí que quer batizar, ainda dá tempo, tá? A partir de que horas, você? A partir das 14 horas do nosso batismo. Então, se você quiser ser batizado, ainda dá tempo. Amém? Só procurar a pastora aqui no final do culto, que ela vai te orientar o que você deve fazer para você passar por esse processo, essa etapa da tua caminhada. Amém? Vamos orar então pelas ofertas? Levanta as mãos para cá, irmão. Nosso Deus e Pai, nós queremos te glorificar. Pai, queremos te agradecer, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito aqui nesse lugar. Nós somos gratos, Pai, não tem nos faltado nada. Então continua, Pai amado, derramando da tua prosperidade sobre as nossas vidas, Pai. Com cada filho aqui, Pai, os que são carteira assinada CLT, os que trabalham por comissão, aqueles que são vendedores, aqueles que têm CNPJ, que o Senhor derrame a tua prosperidade sobre todas as pessoas desse lugar, Pai. E nós possamos ter um mês de junho, julho, Pai, abençoado, Pai, na vida financeira. É essa oração que eu faço nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Vou chamar o pastor Carlos. Vai liberar a palavra esta noite. Fique atento com aquilo que o Senhor vai comunicar no teu coração. Você não veio aqui só celebrar mais um ano de vida da Tatiane, da pastora Tatiane. Esse tanto de jeito que tu anda aí, minha filha. Pô, isso é um rebanho. Ela vai estreitar pro seu lado. Então, você não veio aqui só para celebrar uma data de aniversário. Você veio aqui porque o Senhor te trouxe aqui nesse lugar. Então fique atento que tem uma palavra para você nessa noite aqui nesse lugar. Amém? Amém. Levanta as mãos para cá, vamos abençoar o pastor. Nosso Deus e Pai, nós entregamos a vida do pastor Carlos na tua mão. Coloco a esposa, a Janaína, nas tuas mãos. Eu coloco a avó dele, a irmã, eu coloco toda a parentela dele, Pai, o sogro, tudo aquilo que leva o nome dele, que o Senhor venha abençoar nessa noite, Pai. Pai, eu sei que o Senhor já falou, tem falado no coração do teu filho, e que ele tem uma palavra cirúrgica para essa noite, Pai, que o Senhor comunicou ao coração dele. Pai, eu sei que pessoas saíram de casa com uma expectativa no coração de receber uma palavra, que ele seja nessa noite uma resposta de oração das pessoas que se encontram aqui nesse lugar, e que o Senhor conduza ele debaixo da tua mão forte, e que ele seja cirúrgico naquilo que ele vai falar, que não seja ele, mas que seja o teu Espírito através da vida dele. Assim como igreja, nós abençoamos a vida do pastor, em nome de Jesus, amém. Graça e paz, igreja, boa noite. Meus irmãos, é com muita alegria poder estar aqui para falar, trazer essa palavra poderosa que Deus liberou. E como sempre, né, o Espírito Santo, ele deixa ali nos 45 do segundo tempo para liberar a palavra. E mais uma vez, né, quando o pastor liberou, né, me convidou a estar aqui para poder compartilhar com vocês, eu pedi ao Espírito Santo, falei,
Senhor, o que queres que eu comunique à sua igreja? O que o Senhor quer comunicar? Porque temos recebido bastante alimento esses últimos dias, né? A última pregação com o Bruno Rosa no domingo, falando sobre contemplação, foi algo muito rico, né? E as demais ministrações, né? A gente até se acha incapaz, né, de falar algo, nossa, tantas pessoas de alto gabarito, né? E eu falei, Senhor, eu tô na tua dispensação, tô na tua mão. O que o Senhor quiser falar, eis-me aqui. Engraçado que hoje pela manhã, quando eu iniciei meus afazeres, né, eu comecei a pensar no que eu tinha que fazer. E eu não sei vocês, né, mas quando a gente começa a pensar nas coisas que a gente tem que fazer durante o dia, a gente entra numa aceleração, entra numa ansiedade. É só comigo ou com vocês também? Quem aqui entra nessa aceleração, essa coisa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, e aquilo outro, e a minha lista é grande, e eu só tenho 24 horas. E nesse momento, eu falei, nossa, ainda tem o culto, né? Tem que cultuar o Senhor, entregar uma palavra. Cara, o Espírito Santo começou a falar meu coração, né? Falou, pô, toca um louvor, toca uma música. E eu não tenho essa mania. Minha esposa tá aqui que não me deixa mentir. Lá em casa a gente tem aquela Alexa, não sei se vocês conhecem. E normalmente a gente fala com a Alexa, né? A gente dá um comando para ela, pede para ela dar um lembrete. Aí eu falei, Alexa, toca um louvor. Né? E eu não sei se vocês sabem, mas a Alexa ela é meio aleatória, né, nas músicas, né? Não é aquela música específica que você gosta, mas eu sei que quando eu perguntei ao Espírito Santo, Senhor, o que o Senhor quer que eu comunique? E logo em seguida eu mandei a Alexa tocar um louvor, e o louvor que a Alexa tocou foi um louvor que eu não conhecia, mas dizia o seguinte, não me deixe esquecer. Nossa, irmãos, essa frase, essa palavra me pegou tão profundo, eu falei, nossa, Senhor. E eu comecei a ouvir aquela canção, comecei a ouvir aquela adoração, não me deixe esquecer de tudo aquilo que eu vivi. E eu fiquei refletindo naquilo, e o Espírito Santo começou, algumas pessoas têm me esquecido dos lugares que eu tirei, dos lugares que eu livrei e dos lugares que eu libertei. E eu caí num lugar de constrangimento, irmão, falar, Senhor, será que sou eu, Senhor, que eu tenho esquecido de Ti? Será que essa atribulação do dia a dia, né, tem roubado o seu lugar? Porque, irmãos, nós todos temos compromisso, temos afazeres, né, muitos aí com seus trabalhos, outros com as suas empresas, outra com vendas. E eu tenho passado por um momento de tribulação porque as demandas estão aumentando, né? Acho que da última vez que eu preguei, até compartilhei que chegou o momento de eu querer abandonar tudo, voltar para o CLT, né? Eu falei, Senhor, eu tô cansado, não aguento, eu quero voltar para o CLT. E Deus falou no meu coração, mas não foi isso que você pediu? Muitas das vezes a gente pede coisas a Deus, irmãos, que nós não estamos preparados para lidar. E o Espírito Santo nessa noite começou a construir uma palavra no meu coração, uma palavra no meu entendimento, porque eu sei que essa palavra também é para mim, irmãos. Porque eu entrei nesse lugar de tribulação e Deus começou a ministrar isso no meu coração. Mas eu sei que como eu, tem alguns irmãos aqui passando por dificuldade, passando por tribulação, passando por situações que vocês não sabem. Cara, não sei o que fazer, só Deus pode resolver isso. Eu tenho certeza, irmãos, que muitos aqui pensaram em desistir. Muitos aqui pensaram em se ajoelhar. Muitos aqui pensaram em deixar para lá, abandonar tudo. Mas Deus, nesta noite, Ele quer trazer ao seu coração e ao meu coração essa palavra, para que você lembre da palavra que Ele já liberou. Você tem que lembrar daquilo que Deus falou com você, daquilo que Deus já liberou sobre a sua vida. E eu gostaria de convidar, irmãos,
a abrir no Salmo 103. A minha versão é NTLH. Se você puder abrir comigo e... Salmo 103, irmãos, a partir do verso 2. Irmãos, a presença do Senhor está aqui nesse lugar e eu sinto que Ele quer comunicar algo. Você está pedindo um descanso para Deus, eu não sei quem é a pessoa, mas Deus está falando sobre descanso. E eu sei que o seu descanso é nos braços do Senhor. Eu não sei o que você veio pedir hoje, eu não sei o que está passando no seu coração, mas quando eu entrei nesta casa, Deus já começou a comunicar o meu coração. E eu não sei porque essa palavra ela vai ser um refrigério para você. Vai ser uma confirmação. Uma confirmação, porque você precisa se lembrar das promessas que Deus já liberou sobre a tua vida. E Deus está falando, filho, o seu descanso é nos meus braços. Entenda, existe um lugar para você descansar. Existe um lugar para você repousar. E o lugar é nos braços do Pai. É nos braços do Senhor. E o Espírito Santo está me comunicando aqui. Eu não sei quem é a pessoa, mas está latente. Mas, irmãos, busquem comigo. Salmo 103 é a partir do verso 2. E diz assim a palavra do Senhor. Que todo o meu ser louve o Senhor. E que eu não esqueça nenhuma das suas bênçãos. Repete comigo. Nenhuma das suas bênçãos. Nenhuma das suas bênçãos. Isso, meu irmão. Irmãos, quando eu peguei esse salmo e comecei a desfrutar dessa palavra, e ligado com aquilo que o Senhor já tinha liberado no meu coração, eu entendi que muitas das vezes nós esquecemos dos feitos de Deus na nossa vida. Muitas e muitas vezes nos esquecemos dos lugares que Deus nos tirou, dos lugares que Deus nos libertou. E muitas das vezes caminhamos querendo, Senhor, e o próximo milagre? Senhor, e o próximo milagre? O próximo... Sempre olhando para o próximo, mas esquecendo de contemplar aquilo que Deus já fez na sua vida. E muitas das vezes a sua fé, irmãos, ela precisa ser renovada naquilo que Deus já fez. Deus já te curou, Deus já te libertou, Deus já te tirou de lugares, Deus já te trouxe para esse ambiente, Ele te libertou. Você já não é mais um escravo, você é um filho de Deus. E Deus, Ele te convida a lembrar de determinadas palavras que Ele liberou no secreto. Deus, Ele falou com você no secreto. Quando você fechou a porta do seu quarto, orou ao Senhor em determinadas circunstâncias e algo foi falado ao seu coração. E aquela palavra te sustentou na caminhada. E aquela palavra te trouxe até aqui. E aquela palavra, ela te trouxe refrigério. Eu sei que quando o salmista, ele diz que todo o meu ser, todo o meu eu, louve ao Senhor. Irmãos, é engraçado que eu tive a oportunidade de sentar à mesa com um casal de empresários e eu sempre tenho o costume de falar de Jesus e falar das bênçãos, né, dos milagres que eu vivi, até para poder edificar. Eu falei, cara, acredita, confia no Senhor. Deus, Ele é capaz de fazer infinitamente mais. E aí você acaba liberando um testemunho da sua vida. E não sei porque eu em casa, fazendo as tarefas de casa, eu caí no questionamento. Poxa, às vezes eu sou muito repetitivo com esse milagre, né? Poxa, eu sempre conto esse milagre, né? Para onde eu vou, eu estou contando esse milagre. Cara, e eu entrei naquele lugar e Deus começou a ministrar. Mas você fala desse milagre porque você revela o meu eu em você. É muito forte, irmão, a gente testemunhar aquilo que nós vivemos, porque reflete o Cristo em nós. Muitas das vezes você já recebeu, você foi livrado, você foi curado, e uma palavra que você libera para uma pessoa que está passando de repente um enfermo, uma dificuldade, uma palavra de refrigério baseado nas Escrituras, você revela o Cristo em você. E quantas vezes deixamos de falar de Jesus?
de falar, cara, acredita, confia, Deus é contigo, fica firme. É uma palavra que eu gosto de utilizar, fica firme. Porque é na firmeza, a firmeza da rocha, a firmeza do Espírito, transbordar aquilo que está dentro de nós. O pastor Bruno Rosa, quando ele pregava sobre contemplação, o lugar de contemplação é um lugar muito profundo em Deus. É muito difícil nós contemplarmos algo que nós não fizemos. E Deus, ele me trouxe à memória uma reflexão. Eu tenho mania de limpeza, né? E uma das manias que eu tinha quando eu ainda morava, né, na casa dos meus avós, né, era limpar toda a casa, pegar um copo de café, sentar no sofá e ficar olhando a limpeza assim que eu fiz. E eu ficava contemplando aquilo lá. E aquilo Deus começou a me lembrar. Por que você não contempla as minhas obras, os meus feitos? E aquilo me trouxe a reflexão, Senhor, nós devemos contemplar mais aquilo que o Senhor faz na nossa vida. Às vezes é um prato de comida na sua mesa, às vezes é um agasalho que você está usando, às vezes é o próprio acordar, irmão, você poder levantar e ir para o seu trabalho, você ir para o seu negócio, e você não contempla isso, de você poder acordar e falar, caramba, Senhor, obrigado por mais um dia. Obrigado, Senhor, pelo prato de comida. Obrigado, Senhor, por essas vestes. Senhor, o lugar de gratidão, a gratidão, ela é uma chave que ela te dá acessos a lugares em Deus. Deus, ele quer te convidar nessa noite a entrar nesse lugar de contemplação, de você contemplar os grandes feitos, irmão. Existe lugar de prosperidade que irmãos estão alcançando aqui e alguns estão esquecendo quem foi que sustentou, quem foi que levou, irmãos. É o próprio Deus que traz a prosperidade até você. E se você não entrar no lugar de gratidão e identificar que é o próprio Senhor Jesus, dono de toda a honra e toda a glória, que é capaz de te sustentar nesses lugares, irmão, você pode sucumbir a qualquer momento. Você pode cair porque você entra num lugar de autossuficiência. Deus, ele me lembra na passagem, lá em Deuteronômio. Olha, enrolou, quase que travou. A passagem de Moisés liderando o povo de Israel. E lá, acho que é no capítulo 8, vai dizer Moisés falando para o povo, para que o povo não se esqueça dos mandamentos do Senhor. Para que quando chegasse na terra prometida, eles soubessem quem foi a pessoa, quem foi o Deus que sustentou, quem foi o Deus que deu a força, quem foi o Deus que não deixou que as roupas se desgastassem, quem foi o Deus que mandou o maná dos céus para o alimento. Muitas das vezes, irmão, a gente está caminhando para um lugar, para uma terra prometida, para um lugar que Deus nos apontou, e chegando lá, a gente acha que foi na força do nosso braço, foi na nossa própria capacidade. E esquecemos de agradecer a Deus, esquecemos de entregar para Ele, né, de glorificar o nome dEle. E muitas das vezes eu entro em lugares, né, eu sento à mesa que as pessoas falam, não, foi graças ao Carlos. Cara, não foi graças a mim não, foi graças a Deus, eu não fiz nada. Eu só fui um canal de Deus na vida da pessoa. Glorificar e dar glórias, irmãos, a quem é de direito. Nós não somos nada, eu não sou nada sem o Espírito Santo de Deus. Você também não é nada se o Deus não estiver com você, se não estiver dentro da sua casa, se não estiver dentro do seu negócio. Mas o quanto você glorifica a Deus, o quanto você tem glorificado e agradecido, entrado em gratidão a Deus pelos feitos da sua vida. Pequenos feitos, irmãos. Seja uma promoção, tem irmãos aqui sendo promovidos. Tem irmãos aqui fechando contratos, tem empresas duplicando o faturamento. E o quanto você tem sido agradecido a Deus pelo que você tem. O quanto isso tem roubado o lugar de gratidão, que muitas das vezes, irmãos, é esse ambiente de tantas coisas para fazer, de tantos afazeres, que nós esquecemos até de agradecer. E eu confesso a vocês, irmãos, eu entrei num lugar
de muita sensibilidade, eu sei que eu comecei a me emocionar, porque quando você começa a refletir, a contemplar os lugares que Deus te tirou, se você não se comover, irmãos, é porque você não consegue reconhecer o grande feito do Senhor. Deus te tirou de lugares obscuros, Deus te tirou de lugares de sofrimento. E quando você olha para trás para apenas ver aquilo que Deus já fez na sua vida, que todos aqui, eu creio, todos, unanimamente aqui, todos têm algo para falar, todos têm um testemunho. Deus, ele tocou no seu coração, Deus, ele te livrou, te libertou, e muitos aqui têm algo a falar. Mas poucos são as pessoas que falam sobre isso. Poucas pessoas que dão testemunho a Deus. E eu sei que nessa noite, Deus ele quer construir um lugar no seu coração e no meu coração para que não venhamos esquecer os grandes feitos do Senhor. Que assim como o salmista fala, e que eu não me esqueça, que nós não venhamos nos esquecer dos feitos do Senhor. O ano está passando muito rápido, já estamos na reta final do mês 6, junho está aí, dando tchau. Semana que vem já é o mês 7, meus irmãos. Quem achou que 2026 ia passar devagar já está voando, porque muitas coisas estão acontecendo. Muitas expansões, Deus tem liberado sobre essa casa uma expansão, uma prosperidade. O próprio Espírito tem trago pessoas para esse lugar. O Espírito Santo de Deus está trazendo as pessoas porque Deus ele quer derramar algo precioso. E você precisa estar atento a esse movimento, você precisa estar atento a esses lugares. E toda vez que o Espírito Santo começa a falar de expansão, começa a falar de multiplicação, vem uma responsabilidade, irmãos. A responsabilidade, a multiplicação daqueles que darão continuidade, irmão. E as pessoas, o corpo, ele precisa de você. Tanto eu quanto você que está aí sentado, nós precisamos estar enxertado na palavra do Senhor. A palavra que vai nos sustentar, que vai nos alicerçar, que vai nos alimentar dia após dia. E eu tenho certeza que você veio aqui buscando esse alimento, buscando essa reflexão. O que você tem esquecido? Quais são as lembranças que você precisa ativar na sua memória para que a sua esperança seja fortalecida? Às vezes são muitos processos, irmãos, muitas dificuldades que nós passamos, que a gente precisa se lembrar dos grandes feitos do Senhor, para que a gente possa se manter de pé. Mas como nós temos dificuldade de entrar nesse lugar, de entender, cara, Deus, eu sei o Deus que eu sirvo. Eu lembro da passagem de Abraão. Ele sobe ao monte juntamente com o seu filho Isaac, mas ele tinha a plena certeza, mesmo com o coração triste, mas ele entregou o seu filho. Ele entrega o seu filho, ciente de que Deus ele é capaz de fazer infinitamente mais. Aquele Deus que o chamou, aquele Deus que o guiou, aquele Deus que cuidou, aquele
esse